Olha, é quase certeza que todo mundo que está ouvindo sabe o próprio signo. Mas e a história secreta por trás disso? A história de como a astrologia deixou de ser a ciência dos reis para virar algo que a gente vê em revistas, em aplicativos? Pois é, hoje nós vamos montar esse quebra-cabeça e entender por que algo tão, mas tão antigo continua nos fascinando. Vamos começar com um paradoxo. Uma pesquisa recente aponta uma coisa impressionante: 99%. Praticamente todos os adultos no mundo ocidental sabem o seu signo de nascimento. Pensa bem, é um número gigantesco. É uma familiaridade cultural que é quase universal com algo que muitos consideram, bem, ultrapassado. E é aí que fica interessante, porque, ao mesmo tempo, a astrologia é vista por muitos como uma relíquia. O historiador Nicholas Campion, por exemplo, define bem essa percepção. Ele diz que ela é parte de uma visão de mundo pré-cristã, pré-científica, ou seja, algo que deveria ter ficado lá atrás, num passado de superstição. Então, a pergunta que fica é como é que pode? Como essas duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo? Como uma prática super popular hoje em dia despencou do pedestal que tinha como um campo de alta erudição? Bom, essa é exatamente a questão central que nós vamos investigar. A resposta para esse mistério está no passado. Para entender o presente da astrologia, a gente precisa voltar para sua era de ouro, quando, longe de ser um passatempo, era uma das buscas acadêmicas de maior prestígio no mundo. E a escala de tempo aqui é de cair o queixo de verdade. A história da astrologia ocidental é gigantesca. As raízes dela vêm lá da adivinhação celestial na Babilônia, coisa do 2º milênio antes de Cristo. Depois, ela foi refinada por séculos no mundo islâmico, até atingir seu apogeu nas universidades e cortes da Europa renascentista. E ela estava integrada em absolutamente tudo. A astrologia não era um hobby, não. Era uma ferramenta essencial. Astrólogos aconselhavam reis e papas, determinavam o momento certo para começar numa batalha, auxiliavam em diagnósticos médicos e, pasmem, decidiam até a melhor hora para um simples corte de cabelo. E aqui tem um ponto crucial para a gente entender essa história toda. Por séculos, a astrologia e a astronomia não eram coisas separadas. A astrologia era considerada um ramo da astronomia, a sua aplicação prática. Faz todo sentido, né? Para prever a influência dos céus, era preciso primeiro entender e calcular os movimentos deles com uma precisão matemática absurda. Essa integração cultural era tão forte que a gente vê isso até na arte medieval. Objetos do dia a dia, sabe? Coisas como tigelas, tinteiros, jarros, eram decorados com imagens do zodíaco. E não era só por beleza. Acreditava-se que esses objetos funcionavam como talismãs, capazes de proteger o dono e simbolizar o poder de quem os encomendou. Mas então, algo mudou. Chegamos no ponto de virada dessa história e vamos ver como ela se desenrola através da experiência de um homem que viveu bem no meio dessa grande transformação. Conheçam Carlos de Sigüenza y Góngora. Ele era professor de astrologia e matemática na cidade do México, lá no século XVII. As próprias palavras dele capturam perfeitamente a crescente desilusão da época. Olha só o que ele disse. Sou astrólogo e por isso conheço muito bem o pé em que a astrologia manca e as fundações muito fracas sobre as quais seu edifício é construído. Forte, né? A história do Sigüenza é fascinante porque ele não era um crítico de fora. Pelo contrário, ele era um especialista, um insider. Dono da maior livraria astrológica da Nova Espanha, ele foi ficando cada vez mais frustrado com as próprias previsões que davam errado, a ponto de chamar seu campo de estudo de ninharia, uma bagatela. A jornada do Sigüenza nos dá uma pista importante. A queda da astrologia não foi um evento único e simples. Para resolver esse mistério histórico, a gente precisa olhar para uma combinação de fatores. A história que a gente geralmente ouve é que a revolução científica simplesmente provou que a astrologia estava errada. Mas a realidade é bem mais complexa. Foi o que o historiador Keir Thomas chamou de uma revolução silenciosa, impulsionada por uma sobreposição de diferentes pressões. O primeiro fator foi a ansiedade política. Imagina só o perigo de prever a morte de um governante ou a possibilidade de uma revolta. Era uma atividade perigosíssima. O próprio Sigüenza teve seus almanaques censurados pela Inquisição, que chegou a remover palavras como levante, por considerá-las inconvenientes. A astrologia podia ser politicamente subversiva. Em seguida, a pressão religiosa. O conflito entre a ideia de que os astros determinam o destino e a doutrina cristã do livre-arbítrio sempre existiu, mas ele se intensificou muito durante a Reforma e a Contra-Reforma.
bulas papais mais rígidas, em 1586 e 1631, tornaram a prática pública da astrologia cada vez mais problemática, levando a uma forte autocensura. O terceiro fator foi uma revisão intelectual. Estudiosos humanistas voltaram aos textos antigos e argumentaram que figuras fundamentais como Aristóteles e Galeno, na verdade, não apoiavam as formas complexas de astrologia. Isso foi como puxar o tapete debaixo dos pés do campo, minando as próprias fundações filosóficas e médicas sobre as quais ele se apoiava. E por último, a especialização acadêmica. À medida que a astronomia se concentrava em problemas novos e fascinantes, como heliocentrismo, e novos campos matemáticos surgiam, ela se tornou uma disciplina distinta. A astrologia foi simplesmente deixada para trás, perdendo o seu lar institucional e a atenção dos acadêmicos. Certo. Então, depois de tudo isso, a astrologia morreu? Longe disso. E é isso que nos leva de volta ao presente e ao seu legado complexo e, francamente, surpreendente. Então, o ponto crucial é este. A astrologia foi marginalizada da cultura de elite, das universidades, das cortes, da medicina erudita, mas ela nunca desapareceu de verdade. Ela sobreviveu se transformando na prática popular que a gente conhece hoje, encontrando um lugar totalmente novo na cultura. E assim, a gente termina com uma questão para reflexão. A astrologia, com essa popularidade duradoura, deveria ser vista como uma parte integrante da modernidade, uma estranha sobrevivente? Ou será que ela representa algo do mundo pós-moderno, com sua desconfiança das narrativas científicas e seu interesse por visões de mundo alternativas? A história secreta dela continua a nos desafiar.